Você já se perguntou por que sua mente nunca para? Porque mesmo quando seu corpo está exausto, seus pensamentos continuam em uma corrida frenética que parece não ter fim? O barulho constante do mundo moderno não se compara ao tumulto que carregamos dentro de nós. Esta foi uma das mais profundas observações de Carl Jung, o psiquiatra suíço que dedicou sua vida a desvendar os mistérios da psique humana. Ele descobriu algo revolucionário. O silêncio interno não é apenas um estado temporário de calma, mas a própria porta de entrada para nosso verdadeiro ser. Vivemos em um mundo que valoriza o ruído, o barulho constante, as notificações incessantes, as demandas intermináveis. Estamos sempre conectados, sempre alertas, sempre reagindo. Mas a que custo? Quantas noites você passou olhando para o teto, com pensamentos agitados, impedindo seu descanso? Quantas vezes você sentiu seu coração acelerado sem motivo aparente, apenas porque sua mente não consegue parar de antecipar problemas que talvez nunca aconteçam? Jung descobriu que este caos mental não é inevitável. É apenas um hábito profundamente enraizado, sim, mas ainda assim um hábito que pode ser transformado. E é sobre esta transformação que vamos falar hoje, um caminho para o silêncio interno que poucos conhecem, mas que todos podem acessar. Imagine acordar pela manhã e sentir, verdadeiramente sentir, um espaço de quietude dentro de você, um centro calmo que permanece inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Não é uma fantasia distante. É seu direito de nascença. E Jung deixou um mapa para nos guiar até lá. Quero que você se observe por um momento. Perceba como sua mente está funcionando agora mesmo. Provavelmente, há uma voz narrando internamente estas palavras enquanto você as escuta. Talvez existam outros pensamentos competindo por sua atenção. Você está realmente presente, ou parte de você já saltou para o que fará depois? Essa fragmentação constante da consciência é o que Jung chamava de a doença moderna da alma. Conheço bem essa sensação. Aquela inquietação constante, como se algo estivesse errado, mas você não consegue identificar exatamente o que. A sensação de que não importa o quanto você realize durante o dia, nunca é suficiente. O cansaço mental que não desaparece com o sono. A dificuldade de estar verdadeiramente presente, mesmo nos momentos mais preciosos com pessoas que você ama. Essa agitação interna se manifesta fisicamente também. Talvez você tenha notado a tensão nos ombros, as dores de cabeça frequentes, a mandíbula cerrada ao acordar. Seu corpo está reagindo ao campo de batalha que se tornou sua mente. E quando o corpo e a mente estão em guerra, quem sofre é a alma. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Você não é seus pensamentos. Você não é essa voz constante em sua cabeça. Você é a consciência que observa. E nessa simples distinção, Jung encontrou o primeiro passo para a libertação. Muitos de nós vivemos vidas inteiras completamente identificados com nossos pensamentos. Acreditamos que somos o que pensamos. Se pensamentos ansiosos surgem, tornamo-nos ansiosos. Se pensamentos tristes dominam, tornamo-nos tristes. É como se fôssemos marionetes de nossa própria mente. Jung chamava isso de possessão psíquica, quando conteúdos inconscientes assumem o controle de nossa consciência. E o mais surpreendente é que Jung não apenas teorizou sobre isso. Ele mesmo passou por seu próprio inferno interno. Após romper com Freud, Jung enfrentou o que chamou de confronto com o inconsciente, um período de profunda crise que durou anos. Foi sua própria noite escura da alma, onde se viu face a face com seus demônios internos. O que ele descobriu nessa jornada transformou não apenas sua vida, mas também nossa compreensão da psique humana. Jung percebeu que o silêncio interno não é a ausência de pensamentos, mas uma qualidade diferente de relacionamento com eles. É a capacidade de estar presente diante do tumulto mental sem ser consumido por ele. Pense no momento em que você está completamente absorto em algo que ama fazer. Talvez pintando, cozinhando, correndo, ou simplesmente contemplando a natureza. Naqueles breves momentos, a voz constante em sua cabeça silencia.
você experimenta um estado de fluxo onde não há separação entre você e o que está fazendo. Jung percebeu que esses momentos não são acidentes, são vislumbres de nosso estado natural de ser. O problema é que construímos toda a nossa identidade em torno do pensamento constante. Nossa cultura valoriza a racionalidade acima de tudo. Analisamos, planejamos, ruminamos, nos preocupamos. E quanto mais pensamos, mais nos distanciamos daquele centro silencioso que Jung chamava de self, nosso núcleo autêntico e completo. Boa notícia é que existe um caminho de volta. Uma jornada que não exige que você abandone sua vida ou se isole em uma montanha. É um caminho que pode ser percorrido no meio do caos cotidiano, transformando gradualmente sua relação com sua própria mente. E é esse caminho que Jung mapeou para nós. Antes de mergulharmos nas práticas específicas que Jung desenvolveu, quero que você entenda algo fundamental sobre a natureza de sua própria mente. Jung descobriu que a psique humana não é um sistema simples, mas um complexo organismo com múltiplas camadas. Existe a mente consciente, aquela que você identifica como eu. Mas existe também o vasto território do inconsciente, que contém não apenas memórias esquecidas e desejos reprimidos, como propunha Freud, mas toda uma riqueza de potencial criativo e sabedoria inata. Quando nossa mente consciente está em constante agitação, perdemos acesso a esse reservatório mais profundo de sabedoria. É como se estivéssemos vivendo apenas na superfície de um oceano infinito, ignorando as profundezas. O silêncio interno é a ponte que reconecta essas duas dimensões de nosso ser. Talvez você já tenha experimentado isso. Aquele momento de insight que surge quando você para de forçar uma solução. A resposta que aparece durante o banho ou enquanto você caminha sem rumo. Esses são momentos em que o constante ruído mental diminui, permitindo que a sabedoria do inconsciente emerja. Jung percebeu que a origem do ruído mental está em várias fontes. Uma delas é o que ele chamou de complexos, conjuntos de pensamentos, memórias e emoções agrupados em torno de um tema comum que tem vida própria, dentro de nós. Outra fonte é a sombra, aspectos de nós mesmos que negamos ou reprimimos. Quando nos recusamos a integrar essas partes de nossa psique, elas se manifestam como pensamentos obsessivos e comportamentos autodestrutivos. O ego, nossa identidade consciente, se alimenta desse diálogo interno constante. Ele precisa da narrativa contínua para manter a ilusão de controle. É por isso que, quando tentamos silenciar a mente, muitas vezes encontramos resistência. Parte de nós teme o silêncio porque ele ameaça a identidade que construímos. No silêncio, quem somos nós, além de nossos pensamentos? Esta é a grande revolução que Jung trouxe para a compreensão da mente humana. O silêncio interno não é apenas uma técnica de relaxamento, mas um elemento fundamental no processo que ele chamou de individuação. A jornada de integração psíquica que nos leva a nos tornarmos quem realmente somos. Mas por que é tão difícil encontrar esse silêncio? Por quê? Mesmo quando nos comprometemos a meditar ou a praticar mindfulness, nossa mente parece mais agitada do que nunca. Jung identificou vários obstáculos que precisamos compreender antes de prosseguir. Primeiro, existe uma programação social profunda contra o silêncio e a introspecção. Desde cedo, somos condicionados a preencher cada momento vazio com algum tipo de estímulo. O silêncio se tornou incômodo, quase ameaçador. Sentimos que devemos estar sempre fazendo algo, produzindo, consumindo. Este é o primeiro muro a ser derrubado. Depois há o que Jung chamou de horror vacui psicológico, o medo do vazio. Quando nos voltamos para dentro e começamos a aquietar a mente, muitas vezes encontramos uma sensação de vazio que pode ser assustadora. Este vazio não é real, mas apenas a ausência temporária das distrações constantes às quais nos acostumamos. É como um viciado experimentando a abstinência, desconfortável, mas necessária para a recuperação. A compulsão por distração é, na verdade, um mecanismo de defesa. Jung percebeu que muitas vezes mantemos a mente ocupada,
para evitar sentimentos ou verdades que não estamos prontos para enfrentar. O ruído mental serve como um escudo contra partes de nós mesmos que tememos. Que partes de você estão esperando para serem ouvidas no silêncio? Existe também a resistência do que Jung chamou de persona, a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. A persona teme o encontro com o self autêntico, pois tal encontro pode ameaçar os papéis que aprendemos a desempenhar. Quantas vezes você sentiu que não pode ser totalmente você mesmo? Este conflito interno gera um ruído constante, como estática de fundo em sua consciência. E finalmente há o paradoxo central, a mente tentando silenciar a si mesma. É como tentar acalmar ondas criando mais ondas. Jung reconheceu que o verdadeiro silêncio não vem de lutar contra os pensamentos, mas de mudar nossa relação com eles. Não é uma batalha a ser vencida, mas uma dança a ser aprendida. Com essa compreensão dos obstáculos, podemos agora explorar a primeira prática que Jung desenvolveu para cultivar o silêncio interno: o confronto consciente com a sombra. Esta prática revolucionária transforma o relacionamento com os pensamentos que mais nos perturbam. Tudo começa com o reconhecimento honesto dos padrões de pensamento negativos que dominam sua mente. Quais são os pensamentos recorrentes que drenam sua energia? São preocupações sobre o futuro? Ruminações sobre o passado? Autocrítica impiedosa? Comparações com os outros? Jung diria que esses pensamentos não são aleatórios. Eles apontam para aspectos de sua sombra que buscam integração. O primeiro passo é simplesmente observar esses pensamentos sem julgamento. Jung desenvolveu a técnica do observador neutro, onde você aprende a separar-se do fluxo de pensamentos. Imagine-se sentado às margens de um rio, observando seus pensamentos como folhas que passam na corrente. Você não é o pensamento. Você é a consciência que o observa. Pratique isso por apenas 5 minutos diários. Quando um pensamento surge, não o combata nem se identifique com ele. Simplesmente note: ah, este é um pensamento de preocupação, ou este é um pensamento de autocrítica. Esta simples prática começa a criar uma pequena distância entre você e o conteúdo de sua mente. O primeiro espaço de silêncio. Jung descobriu que trazer estes pensamentos para a consciência através da escrita era extremamente poderoso. Reserve alguns minutos todos os dias para registrar os pensamentos que mais o perturbam, sem censura ou julgamento. Este processo, que Jung chamou de ativar o inconsciente, permite que o conteúdo sombrio seja reconhecido em vez de reprimido. O processo de escrita torna o invisível visível. Ao ver seus pensamentos no papel, você começa a perceber padrões que antes estavam ocultos. Jung percebeu que muitos pensamentos obsessivos são, na verdade, mensagens cifradas do inconsciente, tentando comunicar algo importante que foi negligenciado. Uma vez que esses pensamentos estão conscientes, Jung propôs o diálogo com a sombra, uma forma de conversa interna onde você se relaciona com esses aspectos negados de si mesmo. Pergunte a estes pensamentos: o que você está tentando me dizer? O que precisa ser reconhecido? Esta prática produz benefícios emocionais e espirituais profundos. Primeiro, há um alívio imediato da culpa. Muitas pessoas carregam vergonha por seus pensamentos negativos, o que apenas intensifica o ciclo. Ao reconhecer que estes pensamentos são aspectos naturais da psique buscando integração, a autocrítica diminui. Há também uma redução significativa da ansiedade. Jung descobriu que muito da nossa ansiedade vem não dos pensamentos em si, mas da luta constante contra eles. Quando paramos de resistir e começamos a observar e dialogar, a tensão se dissolve naturalmente. E talvez o benefício mais profundo seja o maior autoconhecimento. Cada pensamento que emerge do silêncio é uma oportunidade de conhecer uma parte de si mesmo que estava na sombra. Como Jung dizia, não é a eliminação da escuridão que traz a luz, mas sua integração consciente. A segunda prática revolucionária que Jung desenvolveu foi o que podemos chamar de meditação ativa junguiana,
que difere significativamente das abordagens convencionais de meditação. Enquanto muitas tradições meditativas buscam esvaziar a mente de todo o conteúdo, Jung propôs algo diferente: um engajamento consciente com as imagens e símbolos que emergem naturalmente do silêncio. Esta abordagem reconhece que a mente não é um inimigo a ser domado, mas um ecossistema complexo a ser harmonizado. Em vez de lutar contra os pensamentos, Jung sugeria entrar em um estado receptivo, onde você pode observar o que emerge quando a mente consciente relaxa seu controle. A técnica central deste processo é o que Jung chamou de imaginação ativa, um estado entre a meditação e o devaneio, onde você permanece consciente, mas permite que imagens, símbolos e narrativas surjam espontaneamente. É como sonhar acordado, mas com presença e intenção. Para praticar a imaginação ativa, junguiana, encontre um lugar tranquilo onde não será perturbado. Feche os olhos e comece com algumas respirações profundas para acalmar o sistema nervoso. Depois, em vez de tentar esvaziar sua mente, permita que ela se aquiete naturalmente. Observe qualquer imagem, símbolo ou sensação que surja sem tentar controlá-los ou direcioná-los. Jung descobriu que cada pessoa possui seus próprios símbolos e imagens que têm poder especial para aquietar a mente. Talvez seja um lugar da infância, um símbolo religioso, ou algo da natureza como uma árvore antiga ou um oceano calmo. Identificar esses símbolos pessoais de poder e invocá-los conscientemente pode criar um atalho para o estado de silêncio interno. Os benefícios desta prática são profundos. Você começa a acessar sua intuição de forma mais direta, sem a interferência constante do pensamento racional. A fragmentação mental, onde parte de você está sempre em outro lugar, começa a diminuir. Surge uma sensação de coesão psíquica. A experiência de ser uma pessoa inteira, não dividida contra si mesma. Jung observou que muitas pessoas experimentam uma sensação de expansão de consciência durante esta prática. Os limites rígidos do ego começam a se dissolver, e você pode sentir uma conexão mais profunda com algo maior que você mesmo. Este não é um estado místico inacessível, mas sua natureza original que estava obscurecida pelo ruído mental constante. A terceira prática que Jung desenvolveu para cultivar o silêncio interno envolve a criação de rituais cotidianos. Jung compreendia profundamente o poder dos rituais para a psique humana. Para ele, rituais não eram meras superstições, mas ferramentas psicológicas poderosas que criam pontes entre o consciente e o inconsciente. Criar um ritual de silêncio diário é uma declaração para sua psique de que você valoriza esse estado. Pode ser tão simples quanto reservar 5 minutos todas as manhãs para sentar-se em silêncio antes que o dia comece. Ou talvez um momento de pausa consciente antes das refeições. O importante não é a duração, mas a consistência. Jung sugeriu a criação de um espaço físico dedicado ao silêncio, o que ele chamava de temenos, um termo grego que significa recinto sagrado. Não precisa ser um cômodo inteiro. Pode ser simplesmente um canto de seu quarto, com uma cadeira confortável, uma vela, talvez um objeto significativo. O importante é que este espaço seja reservado exclusivamente para a prática do silêncio. O poder desse espaço cresce com o tempo. Jung observou que a psique responde a âncoras físicas. Depois de praticar regularmente nesse espaço, sua mente começará a aquietar-se mais rapidamente ao entrar nele, como um reflexo condicionado benéfico. Além de um espaço dedicado, Jung recomendava a incorporação de momentos de silêncio consciente ao longo do dia. Estes são como respiros para a alma. Podem ser tão breves quanto 3 respirações profundas antes de atender o telefone, ou um momento de pausa consciente antes de entrar em uma reunião. Estes micro-rituais criam ilhas de silêncio no oceano turbulento do dia. Jung também valorizava o uso de objetos físicos como âncoras para o silêncio. Pode ser um cristal que você mantém na mesa de trabalho, um bracelete especial ou qualquer objeto que sirva como um lembrete tangível. Quando sua atenção se volta para esse objeto,
ele se torna um portal para um momento de quietude interna. Os benefícios desses rituais cotidianos se acumulam com o tempo. Primeiro, há um aumento mensurável na qualidade de presença. Você começa a notar uma capacidade crescente de estar totalmente onde está, em vez de mentalmente em outro lugar. A vida ganha uma qualidade de riqueza que estava ausente quando a atenção estava constantemente fragmentada. Há também uma redução significativa nos níveis de estresse. Jung observou que breves pausas conscientes interrompem o ciclo de ativação contínua do sistema nervoso simpático, nossa resposta de luta ou fuga. Mesmo um minuto de silêncio consciente pode redefinir seu estado fisiológico. Talvez o benefício mais profundo seja a conexão fortalecida com o que Jung chamava de self, nosso centro psíquico integral que transcende e inclui o ego. À medida que os momentos de silêncio se tornam mais frequentes, você começa a sentir uma sensação de orientação interna, como se estivesse em contato com uma bússola interior que sempre esteve lá, apenas obscurecida pelo ruído. A quarta, e talvez mais revolucionária das práticas junguianas para o silêncio interno, é o trabalho com sonhos. Jung considerava os sonhos não como meros subprodutos do sono, mas como expressões diretas do inconsciente tentando comunicar-se com a consciência. Ele descobriu uma relação fascinante entre o trabalho com sonhos e a capacidade de cultivar o silêncio mental durante o dia. Quando prestamos atenção aos nossos sonhos, estamos essencialmente dizendo ao inconsciente: estou ouvindo. Esta atitude receptiva cria uma via de comunicação mais fluida entre as diferentes camadas de nossa psique. E quando o inconsciente sente que está sendo ouvido, muitas vezes há menos necessidade de manifestar-se através de pensamentos obsessivos, ansiedade ou sintomas físicos. Para trabalhar com seus sonhos da maneira junguiana, comece mantendo um diário de sonhos ao lado da cama. Anote seus sonhos imediatamente ao acordar, antes que desapareçam da memória. Não se preocupe em interpretá-los inicialmente. Simplesmente registre-os com o máximo de detalhes possível. Jung descobriu que a própria prática de prestar atenção aos sonhos começa a preparar a mente para o silêncio. É como se você estivesse sintonizando um receptor para captar sinais, diferentes daqueles que normalmente dominem sua consciência. Com o tempo, sua mente desperta começa a assumir algumas das qualidades receptivas do estado de sonho. Para recordar mais sonhos, Jung sugeria uma técnica simples. Antes de adormecer, afirme para si mesmo que recordará seus sonhos pela manhã. Esta intenção consciente cria uma ponte entre os estados de vigília e sono. Também ajuda a revisar mentalmente seu dia antes de dormir, criando uma transição suave entre a consciência diurna e o mundo dos sonhos. Quando começar a trabalhar com a interpretação dos sonhos, Jung recomendava uma abordagem não dogmática. Em vez de aplicar significados fixos a símbolos oníricos, ele sugeria o processo que chamou de amplificação, explorar as associações pessoais e culturais dos elementos do sonho, permitindo que seu significado emerja organicamente. Este processo de amplificação tem um efeito notável no silenciamento da mente. À medida que você aprende a relacionar-se com os símbolos e imagens que emergem de seu inconsciente, sua mente consciente se torna menos rígida, mais receptiva. Os pensamentos começam a fluir, em vez de ficarem presos em padrões repetitivos. Os benefícios do trabalho com sonhos para o silêncio mental são profundos. Há uma integração psíquica maior. As partes fragmentadas de você começam a se reconectar. Complexos que antes operavam autonomamente, gerando pensamentos obsessivos, começam a se dissolver quando trazidos à luz da consciência através dos sonhos. Muitas pessoas relatam também um aumento significativo na criatividade. Jung observou que o mesmo canal que nos permite acessar nossos sonhos também nos conecta com a fonte da inspiração criativa. À medida que a barreira entre o consciente e o inconsciente se torna mais permeável, ideias e insights começam a fluir mais livremente. Algo extraordinário acontece quando você combina estas 4 práticas junguianas.
o confronto com a sombra, a meditação ativa, os rituais cotidianos e o trabalho com sonhos. Uma transformação gradual ocorre em sua experiência de si mesmo e do mundo. Os momentos de silêncio interno tornam-se mais frequentes e sustentados. É como se uma nova qualidade de consciência começasse a emergir. Jung chamava isso de consciência simbólica, um modo de percepção que não está preso à literalidade do pensamento lógico, mas pode navegar fluidamente entre diferentes níveis de significado. Neste estado, os pensamentos não desaparecem completamente, mas perdem seu poder compulsivo sobre você. Jung observou que muitas pessoas experimentam uma maior sincronicidade em suas vidas à medida que cultivam o silêncio interno. Eventos significativos começam a ocorrer com uma frequência que não pode ser explicada pelo acaso. É como se, ao aquietar a mente, você sintonizasse em uma frequência diferente de experiência, onde as conexões invisíveis entre os fenômenos se tornam mais aparentes. Há também uma transformação na qualidade de seus relacionamentos. Quando você não está constantemente perdido em seus próprios pensamentos, torna-se capaz de uma presença autêntica com os outros. Você começa a ouvir não apenas as palavras, mas o que está por trás delas. Sua capacidade de empatia se aprofunda naturalmente, sem esforço. Talvez a transformação mais profunda ocorra em sua relação com o tempo. O pensamento compulsivo cria uma experiência peculiar do tempo, sempre apressada, nunca suficiente, constantemente projetada para um futuro imaginário, ou presa a um passado que não existe mais. No silêncio interno, você redescobre o presente em toda a sua plenitude. Como Jung disse, o presente é o único tempo que tem qualquer significado real, pois é o único tempo em que qualquer ação pode ser realizada. É importante compreender que esta jornada para o silêncio interno não é linear. Haverá dias de clareza cristalina e dias de confusão e ruído. Jung enfatizava que a individuação, o processo de tornar-se psiquicamente inteiro, é uma espiral, não uma linha reta. Retornamos aos mesmos desafios repetidamente, mas cada vez com maior consciência e recursos internos. Muitas pessoas desistem cedo demais porque esperam resultados imediatos. A mente agitada por anos ou décadas não se aquieta em uma semana ou um mês de prática. Jung comparava o processo à alquimia, uma transformação gradual que requer paciência e perseverança. Os alquimistas medievais falavam da opus contra naturam, o trabalho contra a natureza. Da mesma forma, o cultivo do silêncio interno vai contra os hábitos arraigados de nossa mente. O que raramente se discute, e que Jung compreendia profundamente, é o papel da resistência nesta jornada. Quando você começa a cultivar o silêncio interno, muitas vezes, há um período em que os pensamentos parecem ficar ainda mais caóticos e ruidosos. Isto não é um sinal de fracasso, é parte natural do processo. É como limpar um quarto muito bagunçado. No início, a desordem parece aumentar antes que a ordem emerja. Jung aconselhava seus pacientes a perseverar através deste período desconfortável, sabendo que é preciso atravessar a escuridão para encontrar a luz. O que você resiste persiste, ele dizia. O que você abraça dissolve-se. Esta simples verdade contém o segredo para superar a resistência interna. Não lute contra o ruído mental. Observe-o com curiosidade compassiva e ele começará a se transformar. À medida que você avança nesta jornada, começa a descobrir algo extraordinário. O silêncio não é realmente a ausência de algo, mas uma presença em si mesmo. É um estado vital, vibrante, cheio de potencial criativo. Jung percebeu que o silêncio interno é o útero do qual nascem todas as possibilidades genuínas. Sem esse espaço de quietude, ficamos presos nos mesmos padrões repetitivos de pensamento e comportamento. Imagine sua mente como um lago. Quando a superfície está agitada por ondas constantes, a luz do sol que cai sobre ela se fragmenta em milhares de reflexos cintilantes. Bonito, talvez, mas impossível de ver através. Quando o lago se acalma, a superfície torna-se como um espelho, não apenas refletindo o céu acima, mas também revelando as profundezas abaixo.
Este é o poder do silêncio interno. Ele nos permite ver tanto o mundo exterior com maior clareza, quanto as profundezas de nosso próprio ser, Jung. Observava que muitas tradições espirituais, embora diferentes em suas crenças específicas, convergem neste ponto. O silêncio é a porta para o sagrado. Seja na prática contemplativa cristã do silêncio interior, na meditação budista, na quietude do zazen ou nas práticas sufistas, todas reconhecem que no silêncio encontramos algo maior que nós mesmos. Mas Jung trouxe uma perspectiva única para esta compreensão. Para ele, o silêncio não era uma fuga do mundo, mas uma forma mais profunda de engajamento com ele. Não buscamos o silêncio para nos retirarmos da vida, mas para participarmos dela mais plenamente, com todas as nossas faculdades integradas. À medida que você cultiva o silêncio interno, começa a perceber que não precisa mais reagir automaticamente a tudo. Surge um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço de liberdade onde você pode escolher como responder, em vez de ser impulsionado por padrões habituais. Como Jung dizia, a liberdade é a capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta. Esta pausa, este momento de silêncio consciente, muda tudo. Situações que antes o desestabilizavam emocionalmente, agora podem ser encontradas com equanimidade. Decisões que pareciam impossíveis tornam-se claras. A voz da intuição, antes abafada pelo ruído constante, agora pode ser ouvida. Estamos chegando ao fim de nossa exploração do silêncio interno através das lentes de Carl Jung. Vamos agora integrar tudo o que aprendemos e considerar como podemos incorporar estas práticas em nossa vida cotidiana. Silêncio interno, como descobrimos, não é um estado abstrato ou inacessível. É seu direito de nascença, sua natureza original, temporariamente obscurecida pelo ruído da mente condicionada. Jung mapeou o caminho de volta para esta casa interior, através de práticas concretas, o confronto com a sombra, a meditação ativa, os rituais cotidianos e o trabalho com sonhos. Comece pequeno. Não tente revolucionar sua vida de uma vez. Jung acreditava no poder das pequenas mudanças consistentes. Talvez você possa dedicar 5 minutos cada manhã para sentar-se em silêncio antes de começar seu dia. Ou talvez você possa criar um ritual de transição entre o trabalho e o tempo pessoal. Alguns momentos de quietude consciente para deixar ir as preocupações do dia. Observe sua mente com compaixão, não com julgamento. Quando você perceber que está preso em pensamentos obsessivos, não se critique. Simplesmente note o padrão e gentilmente traga sua atenção de volta ao momento presente. Como Jung dizia, não importa o que acontece com você, mas como você reage a isso. Lembre-se de que o silêncio interno não é apenas para seu benefício individual. À medida que você cultiva esta qualidade de presença, torna-se um catalisador para a transformação em seu entorno. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, todos sentem a diferença quando você está verdadeiramente presente, ancorado naquele centro silencioso. Jung acreditava que a transformação individual é o único caminho real para a transformação coletiva. Num mundo tão fragmentado e barulhento como o nosso, o cultivo do silêncio interno é um ato revolucionário. É um ato de resistência contra as forças que buscam manter nossa atenção constantemente dispersa, nossa consciência continuamente fragmentada. Antes de concluirmos, quero oferecer uma prática final, uma síntese de tudo o que exploramos. É algo que você pode fazer agora mesmo, onde quer que esteja. Feche os olhos por um momento e respire profundamente 3 vezes. Sinta o peso de seu corpo contra a cadeira ou o chão. Perceba quaisquer sons ao seu redor, sem julgá-los ou nomeá-los. Agora, dirija sua atenção para o espaço interior de sua consciência. Não procure por pensamentos ou sensações específicas. Simplesmente, esteja atento ao campo de consciência em que tudo aparece. Perceba, sem forçar, como surgem e desaparecem pensamentos. Não tente controlá-los ou modificá-los. Apenas observe. Este é o começo do silêncio interior. Não há ausência de pensamentos, mas uma nova relação com eles.
Como Jung escreveu em seu livro vermelho: seja silencioso e escute. Você percebeu seu caminho. O silêncio que você está experimentando agora mesmo não é vazio, é pleno. É o espaço de pura consciência do qual surge toda criatividade e intuição genuína. É o lar que você nunca deixou realmente, apenas esqueceu temporariamente. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Traga essa qualidade de presença silenciosa para o momento seguinte e o próximo. Este é o segredo que Jung descobriu. O silêncio interno não é algo que você faz, é algo que você é. Nesta jornada que exploramos hoje, aprendemos que o caos mental não é nosso estado natural, mas um hábito adquirido. Aprendemos que o confronto com a sombra, quando feito com consciência e compaixão, liberta a energia psíquica antes presa em padrões de pensamento repetitivos. Descobrimos como a meditação ativa junguiana nos permite engajar com o conteúdo de nossa mente de uma forma nova, não combativa. Vimos como pequenos rituais cotidianos podem criar ilhas de silêncio mesmo nos dias mais agitados. E compreendemos como o trabalho com sonhos estabelece uma conexão mais fluida entre o consciente e o inconsciente, reduzindo a necessidade de ruído mental como forma de comunicação interna. Os benefícios desta jornada são imensos e imediatos. Há uma redução mensurável no estresse e na ansiedade. O sono melhora significativamente quando a mente não está em constante agitação. A clareza mental aumenta, permitindo decisões mais sábias. Os relacionamentos se aprofundam quando você está verdadeiramente presente com os outros, e surge uma sensação de propósito e significado que transcende as preocupações superficiais do ego. Jung nos deixou não apenas técnicas, mas uma visão transformadora da natureza humana. Ele compreendeu que o silêncio interno não é um estado extraordinário reservado para monges ou místicos, mas nossa condição original, acessível a todos que estão dispostos a fazer a jornada interior. Como ele escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O silêncio interno é este despertar, não para alguma realidade transcendental além do mundo, mas para a verdade simples e direta de quem você realmente é, aqui e agora. O convite está feito. A jornada está mapeada. Os benefícios esperam por você. Tudo o que resta é dar o primeiro passo. Comece hoje. Dedique 5 minutos, apenas 5, para sentar-se em silêncio. Não para meditar no sentido convencional, mas simplesmente para estar presente consigo mesmo, sem agenda, sem expectativas. Nestes 5 minutos diários você plantará uma semente que crescerá com o tempo. O silêncio se expandirá gradualmente para além desses momentos dedicados, permeando toda a sua vida. Você começará a notar momentos de clareza e presença surgindo espontaneamente durante o dia. Lembre-se das palavras finais de Jung sobre este assunto. Seu silêncio não é uma resposta entre muitas possíveis. É o solo do qual todas as respostas genuínas crescem. No silêncio interno, você descobrirá respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Encontrará direção onde antes havia confusão. Experimentará paz onde antes havia agitação. Este é o verdadeiro tesouro que Jung descobriu em sua própria jornada através da escuridão. O silêncio não como uma técnica, mas como um modo de ser. Não uma ferramenta para alcançar algum objetivo, mas o próprio objetivo. Não uma prática temporária, mas um lar permanente. O ruído do mundo continuará. As demandas da vida moderna não diminuirão. Mas você terá encontrado um centro, imperturbável dentro de si mesmo. Um refúgio de paz, que ninguém pode tirar de você, porque está enraizado no mais profundo de seu ser, e é deste lugar de silêncio interno que sua vida autêntica finalmente poderá florescer. Não como você imagina que deveria ser, mas como realmente é, em toda a sua beleza natural. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E é no silêncio que você descobrirá quem realmente é. Faça esta jornada.
Não há nada a perder além do ruído que o mantém separado de si mesmo. E há tudo a ganhar. A paz que você sempre buscou, a clareza que sempre precisou, a presença que transforma não apenas sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. O silêncio está esperando, como sempre esteve. Seu verdadeiro self está esperando, como Jung nos lembra. Seu silêncio é o caminho de volta para casa. Volte para casa, agora.